todos nós sabemos, o carnaval é uma comemoração diabólica, é a festa do pecado, aonde parece que, ou praticamente tudo é liberado. É muito sexo, fornicação, adultério, mentira, uso de bebidas e outras coisas que parece que essa época do ano é liberado. E muitas pessoas abusam disso. Então o carnaval é a festa do pecado, o carnaval é um culto ao diabo. E em 2020 teve uma escola de samba que no seu enredo, ali na sua apresentação, mostrava Satanás humilhando, espancando o Senhor Jesus. E muitas pessoas se maravilharam daquilo, acharam aquilo extraordinário. Isso aconteceu em 2020 e aconteceu muitas outras coisas também. Mas agora em 2022 não está sendo diferente. Está sendo nem um pouco diferente. Uma escola do Rio de Janeiro chamada Escola Grande Rio, no seu enredo, ela faz a homenagem a um demônio chamado Exu. E ali no seu enredo ela diz que esse demônio é um demônio bonzinho, é um demônio bom. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu vou pegar aqui uma manchete do site UOL, site de notícias da UOL, onde diz assim, vou estar lendo aqui. Na Grande Rio, a missão é de desmistificar a imagem ruim que alguns têm de Exu, que começou anos atrás. Em 2018, a escola trouxe integrantes da comissão de frente da escola vestidos com a capa e coroa de Exu. E em 2019, um dançarino de destaque com as vestimentas em referência ao orixá. Então, em 2018, em 2019, a Escola Grande Rio já agia dessa maneira, fazendo homenagens a demônios. E agora, em 2022, não foi diferente. Aqui diz assim, nosso enredo busca quebrar esse estereótipo negativo que são ligados à figura e ao poder de Exu, confirmou o carnavalesco Gabriel Haddad, em entrevista ao UOL. Então, esse carnavalesco Gabriel, ele diz aqui que o objetivo deles é quebrar o estereótipo negativo que muitas pessoas têm ligado à figura e ao poder de Exu. Então, ele diz que esse é o objetivo da escola, desmistificar, quebrar esse estereótipo negativo que as pessoas têm de Exu. E aqui diz assim, quem é Exu? Uma explicação sobre esse demônio chamado Exu. A figura central de acalorados debates teológicos. Exu é um ser misterioso, responsável por abrir caminho, superar dificuldades e atingir objetivos. Então, aqui diz que Exu é um ser misterioso. E o objetivo desse demônio seria abrir caminho, superar dificuldades e fazer as pessoas atingir objetivos. Esse seria o objetivo desse demônio. Ele desperta diferentes interpretações, algumas preconceituosas, quando é entendido como uma entidade sem valores morais, como o diabo, que pode fazer o bem ou o mal, desde que seja mimado por quem o cultua, ou ser vingativo, caso não seja recompensado. Então esse é o Exu que a Escola Grande Rio tentou apresentar na sua apresentação. Ela diz aqui que ele é um ser misterioso, que abre caminhos, ajuda as pessoas a superar a dificuldade e atingir objetivos. Isso é tudo mentira. E ele desperta diferentes interpretações, conceitos, preconceitos, quando é entendido como entidade sem valores morais. Que valor moral tem um demônio? Aqui diz que ele é interpretado com preconceito. Eu creio que nós, evangélicos, que conhecemos realmente o Evangelho, que temos Jesus como nosso Senhor, Salvador, nós não temos preconceito
contra Exu. Nós temos o conceito formado sobre ele. Preconceito é quando nós analisamos, avaliamos uma coisa sem conhecer. Mas nós que temos Jesus Cristo na nossa vida, nós que temos o Espírito Santo, nós temos o verdadeiro discernimento. E o Senhor Jesus mostra para nós claramente qual é a intenção dos demônios na vida das pessoas. Então nós não temos um preconceito contra o Exu ou contra qualquer outro tipo de demônio. Nós temos o conceito formado. E não segundo o nosso entendimento, mas segundo a palavra do Senhor Jesus. Aqui em João, vou pegar a Bíblia aqui para não ficar nas minhas palavras, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, onde o Senhor Jesus diz assim: Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. É o Senhor Jesus quem está dizendo isso. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai de toda mentira. Então, é o próprio Senhor Jesus que está se referindo aqui ao diabo, ao Satanás e a todos os demônios de maneira geral. Então, os demônios, eles são homicidas, eles não vivem na verdade, nunca se firmaram na verdade, não há verdade neles. E quando os demônios proferem mentira, estão falando o que fazendo e falando o que é próprio deles, porque eles são pai da mentira. Aqui diz: ele foi homicida desde o princípio. Então, o Satanás, o diabo e seus demônios, desde o princípio, eles foram homicida. Por que homicida? Porque o objetivo de Satanás com seus demônios não é de maneira nenhuma causar um bem, fazer o bem para você, fazer o bem para sua família, como diz aqui na reportagem da UOL, onde o carnavalesco Gabriel diz ali que o objetivo de Exu é abrir caminhos, ajudar a superar dificuldades e atingir objetivos. Isso é tudo mentira. Qualquer demônio, ele quer apenas causar o teu mal, ele quer apenas tirar a sua vida. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. É o Senhor Jesus quem está dizendo isso, se referindo a Satanás e, de maneira geral, a todos os demônios. Então, demônio nenhum, seja ele Exu, Zé Pilintra, Pombagira, qualquer outro demônio aí, existe tantos que se autodenominam, se auto-intitulam com esses nomes, e também as religiões de matrizes africanas dão esses nomes. Mas para mim não importa, para mim é tudo demônio. E todos eles são homicidas. Eles querem fazer as pessoas morrer no pecado. Eles querem tirar a vida das pessoas no pecado. Então todo demônio é homicida. Esse é o objetivo deles, fazer com que as pessoas morram no pecado. Eles são homicidas e mentirosos. E nunca se firmaram na verdade. E quando proferem mentira, fala do que lhe é próprio, porque é pai de toda mentira. Então é isso que os demônios causam. É isso que eles vêm fazendo. Contando mentira dessa maneira, enganando milhares, milhões, bilhões de pessoas no nosso planeta. Esse é o objetivo dos demônios. Então a escola Grande Rio, tentando apresentar essa imagem do demônio Exu, dizendo que é um demônio bom. Não existe demônio bom. Todos eles são homicidas, todos eles são mentirosos. E nunca se firmaram na verdade. O carnavalesco Gabriel diz que veio para quebrar os estereótipos negativos ligados à figura do Exu. Mas não existe nenhum ponto positivo nesse demônio chamado Exu ou em qualquer outro demônio. Não existe nenhum ponto positivo, todos são pontos negativos. Como o Senhor Jesus diz aqui, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então essas são as principais características de qualquer demônio, seja ele o demônio Exu, como a escola Grande Rio vem falando, ou qualquer outro demônio. Não existe ponto positivo. O carnavalesco Gabriel ali da escola Grande Rio, ele diz que a intenção da escola é quebrar, desmistificar esse estereótipo negativo desse demônio. E ele nem sequer assume que é um demônio. É um ser, uma divindade que veio para ajudar o ser humano. Não existe
outra divindade. Nós só conhecemos uma divindade, que é o Senhor Jesus. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é nosso próprio Deus. Como Tomé fala lá em João capítulo 20, ele diz ali, Senhor meu e Deus meu, quando ele está se referindo ao Senhor Jesus. Tomé olha para o Senhor Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, e ele também é o nosso Deus. Não há outra divindade fora ele. Então, aqui diz que Exu não é um demônio, e sim é uma divindade que veio para abrir caminhos, ajudar as pessoas a superar dificuldades e atingir o seu objetivo. Não existe, isso é tudo mentira. Satanás é pai da mentira. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é Exu que vai abrir os caminhos para alguém, e sim é Jesus Cristo. Ele é o próprio caminho, ele é o único caminho verdadeiro. Não é um demônio chamado Exu que vai ajudar as pessoas a superar dificuldades, atingir os seus objetivos, mas sim o Senhor Jesus diz assim, o Senhor Jesus diz assim, tudo que pedir crendo em oração recebereis. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, está escrito assim, sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê nele, vai ser recompensado. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, esse será recompensado. Então, não é um demônio que vai ajudar você ou alguém a atingir os seus objetivos, a superar dificuldades, e sim a fé em Jesus Cristo, que todo aquele que crê em Jesus Cristo será recompensado nessa vida e na vida eterna. Então, nós não podemos ser enganados de maneira nenhuma. Mas muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas estão sendo enganados. E a escola, a Grande Rio, está sendo usada pelo diabo, os seus integrantes ali, todas as pessoas que participaram ali daquela encenação, daquela apresentação ali, sei lá como se chama isso, mas todos eles foram usados por Satanás, pregando, fazendo um culto ao diabo, incentivando milhares de pessoas em todo o nosso Brasil, até fora do Brasil, vendo essa apresentação e prestando um culto ao próprio Satanás. Então esse é o objetivo do carnaval, esse é o objetivo do diabo, enganar as pessoas, seduzir as pessoas através das suas fraquezas humanas. O carnaval é uma festa do pecado, aonde a grande maioria das pessoas que estão ali estão voltadas para o sexo, para o uso de bebidas, outras coisas semelhantes, à violência, a mortes. Teve até o caso de uma menina ali, uma criança de 11 anos, para mim é uma criança, acabou morrendo ali, teve suas pernas esmagadas por um caminhão ali que foi usado na apresentação e acabou falecendo, infelizmente. Mas o que o pai ou a mãe, o responsável por essa criança, estava fazendo naquele lugar ali? Estava prestando um culto ao diabo e levando a sua filhinha ali, uma criança inocente, ingênua, a tomar parte daquilo, participar daquilo. E, infelizmente, aconteceu isso, meus sentimentos para as pessoas ali, para todos os familiares e tal, mas é algo triste, porque pessoas irresponsáveis, o que uma menina de 11 anos estava fazendo ali, uma criança de 11 anos estava fazendo ali, num lugar voltado a sexo, a bebidas, a todo tipo de coisas profanas, indecentes. Então, infelizmente, aconteceu isso, e é isso que o diabo quer. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Então, nós não podemos ser enganados de maneira nenhuma. Tudo isso que está acontecendo no carnaval, nesse ano e todos os outros anos passados, e os anos que ainda vão, os anos seguintes, que ainda vai acontecer, tudo isso é voltado para enganar as pessoas, para seduzir as pessoas, afastar as pessoas de Jesus Cristo e prestar um culto ao próprio diabo, porque é uma festa carnal, é a festa do pecado. O próprio nome diz, carnaval, ou seja, a festa da carne, a festa do pecado. E se tem a ver com o pecado, não tem a ver com Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz e levou com ele os nossos pecados. Então não é para nós viver praticando o pecado, vivendo o pecado. E para esse vídeo não ficar muito longo, todo demônio, seja Exu, Zé Pilintra, Pombagira,
todos esses que as pessoas dizem que são divindades, são todos demônios. Para não ficar nas minhas palavras, vou estar lendo aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7 em diante, rapidamente. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam com o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então houve uma grande batalha no céu. E Miguel e os anjos e o exército de Deus batalhavam contra o dragão e seus anjos, ou seja, contra Satanás e os anjos que tinham sido enganados por Satanás. Mas Satanás e seus anjos não prevaleceram e não achou mais lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então Satanás e todos os seus anjos, que hoje nós chamamos de demônios, foram expulsos do céu e foram lançados na terra. Então não existe divindade fora Jesus Cristo. Tudo que as pessoas chamam de divindade, que não seja o nosso Senhor Jesus, tudo é mentira, tudo é coisa de demônio. Então Satanás e seus demônios foram expulsos do céu e foram lançados na terra. E aqui diz, foram lançados na terra com ele. Então, aquele que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então Satanás, aquele que engana todo mundo, foi lançado, precipitado até a terra. E os anjos, ou seja, e os demônios, junto com ele. E é isso que Satanás e seus demônios estão fazendo nesse exato momento. Quando as pessoas estão aplaudindo, estão cantando, estão dançando, assistindo o carnaval, é isso que Satanás e os demônios estão fazendo, enganando a muitos. Então muitos estão sendo seduzidos, muitos estão sendo enganados pelo diabo. E para nós não encerrar esse vídeo, não ficar muito longo, quero ler rapidamente aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, aqui no capítulo 4, versículo 3, diz assim: Mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o evangelho está encoberto, mas está encoberto para aqueles que estão se perdendo, porque o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? Satanás e seus demônios. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Satanás e os demônios, ou seja, Satanás, Exu, Pombagira, todos esses demônios que as pessoas estão adorando ali no carnaval, que a Grande Rio prestou um culto a eles, todos eles cegaram o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos estavam lá, estão dançando, aplaudindo, tudo isso, porque são incrédulos, não creem em Jesus Cristo, foram cegos pelos demônios. E aqui está escrito, para que os demônios cegaram, Satanás cegou eles, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esse é o objetivo de Satanás. Ele cegou, está cegando a muitos, para que muitos não vejam a luz brilhar. Essa luz é Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, e todo aquele que me segue nunca mais vai andar em trevas. Então muitos estão em trevas, estão pulando, dançando, cantando carnaval e aplaudindo tudo isso. Mas Jesus Cristo é a luz que vem ao mundo e Ele quer resgatar todos esses para a glória de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus, a imagem do nosso Deus vivo e poderoso. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele quer resgatar todas essas pessoas. E aqueles que já são salvos, aqueles que já foram resgatados, o Senhor não quer perder. E aqueles que estão se perdendo, Ele quer resgatar. Pois o Senhor Jesus diz que Ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Então o Senhor Jesus está chamando
chamou a muitos, está chamando a todos. Então, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas venham se arrepender, venham se converter, venham ouvir o chamado do Senhor Jesus e não venham ser enganados por Exu, por demônio, por Zé Pilintra, por pombagira, seja qual for. Que não venham ser enganados por esses demônios, mas sim venham crer em Jesus Cristo. E que você, meu irmão, você, minha irmã, não seja enganado por Satanás, não permita que a sua família venha ser enganada, pois Satanás é o pai da mentira, mas sim que vocês venham crescer na graça, no conhecimento todo dia, conhecendo a verdade é Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor Jesus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Então cresça na graça, no conhecimento e na verdade todo dia. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é por Exu, não é por pombagira, Zé Pilintra, Preto Velho, qualquer outro ser desse tipo. Como dizem por aí outras divindades, guias, tudo isso são demônios. E sim, o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu por você, foi Ele quem morreu por nós. Ele que morreu pelo pecador. E só Ele pode nos ajudar. Ele é nosso Senhor e Salvador. E se essa mensagem teve alguma importância para você, por gentileza, se inscreva no canal Deus e Família, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu comentário, que isso nos ajuda e nos incentiva a continuar com esse projeto no YouTube. E em nome do Senhor Jesus, o meu grande desejo é que Deus continue abençoando você e sua família, e até o próximo vídeo, se assim for a vontade de Deus. Deus abençoe a todos.